Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Fino Trato. Estou aqui nos estúdios, está aqui conosco Daniela Ferreira. Olá, Daniela, tudo bem? Olá, Mara, tudo ótimo. A Daniela volta aqui aos nossos estúdios atendendo a pedidos, já esteve aqui conosco em uma outra oportunidade. A Daniela é jornalista e diretora da Luxcom, uma empresa que se divide em dois ramos, um de assessoria e outro na área de publicação. É isso, Daniela? Exatamente, Mara. Hoje nós atuamos em duas frentes. Relações públicas, onde o nosso principal serviço é assessoria de imprensa, e a área editorial, onde o nosso principal produto é uma revista para estrangeiros. Interessante, bastante diferente. Por onde começamos, Daniela? Começamos a falar pela parte de assessoria ou pela parte editorial? Olha, eu acredito que a gente possa começar falando sobre assessoria, que foi o trabalho inicial, né? Nós começamos em 2007, em dezembro de 2007, com o trabalho de assessoria de imprensa, basicamente. E também a área de assessoria em comunicação interna para empresas de pequeno porte, de médio porte também, de diversos segmentos. Então, acho que é mais interessante a gente começar pelo começo, lá em 2007 até hoje. Que foi onde como a Luxcom começou, fazendo a parte de assessoria de imprensa. Isso. A parte de assessoria, vou contar para vocês aqui, a parte de assessoria de imprensa da Daniela é algo bastante significativo e pode ser medido através de alguns resultados que eu vou começar a mostrar para vocês. Por exemplo, esse cliente aqui, que foi feita a capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Você poderia comentar um pouquinho conosco a respeito desse cliente, dessa capa que foi, digamos assim, você que fez toda a intermediação com a revista, com a editora Abril. Abril, essa é a revista? Exato. Na verdade, essa é a Globo. É a Globo, editora Globo, desculpa. Isso. Então, na verdade, Mara, só para explicar um pouquinho para as pessoas que não estão muito habituadas com esse trabalho, a assessoria de imprensa basicamente intermedia as relações entre um cliente, que pode ser uma empresa, que pode ser uma organização não governamental, uma organização governamental, um atleta, um artista, enfim, uma pessoa pública que tenha interesse em se relacionar com o seu público através da imprensa. Quando eu digo imprensa, eu digo programas de televisão como esse, programas de rádio, portais de internet, revistas, jornais, o espaço editorial, aquele que não é vendido, diferentemente do espaço publicitário, que é quando você compra um anúncio, né? Você Sim. paga por um espaço e você faz uma propaganda do seu produto, do seu serviço, enfim. Então, a assessoria de imprensa, ela faz essa intermediação. Ela leva a informação que está dentro de um cliente para o jornalista que está na redação de um veículo de imprensa. Então, nesse caso, é muito interessante porque às vezes as pessoas me perguntam, Daniela, mas a assessoria de imprensa é só para uma empresa grande? É para uma empresa que fatura muito? Não, isso não é verdade. Essa empresa, por exemplo, que é o Have a Nice Beer, que hoje é o maior clube de cervejas da América Latina, era uma startup no começo do nosso trabalho. Nós começamos há 1 ano e meio atrás exatamente o trabalho com eles. À época, eles tinham 1.300 associados quando nós começamos o trabalho de assessoria de imprensa com eles. Perfeito. E logo no primeiro mês eles já foram capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios e de outras revistas de renome como Veja, Exame PME, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. E com esse trabalho de assessoria de imprensa, basicamente, porque eles não investem em publicidade, né, nós conseguimos um resultado muito interessante, né? Em cerca de 1 ano e meio, eles saltaram de 1.300 para hoje mais de 10.000 associados em todo o Brasil, se transformando então no maior clube de cervejas da América Latina e uma das empresas mais bem posicionadas no segmento de cervejas premium. Então esse é o trabalho da assessoria de imprensa, fazer com que o cliente apareça em espaços que não estão à venda, não é possível comprar uma capa de revista, né? Não tem valor, é um espaço muito nobre e através desse trabalho o cliente fica conhecido em seu segmento pelo seu público e pode gerar negócios e, enfim, atingir os seus objetivos comerciais. Daniela, vou fazer algumas perguntas para você como leiga, que eu acho que é também de interesse público e do público. Claro. Por exemplo, você nos colocou que existem dois tipos, então, existem espaços publicitários. Eu quero que isso fique muito, muito claro, porque eu acho que através desse dado nós podemos mensurar exatamente a qualidade do seu trabalho.
Porque existem espaços que são vendidos, e muitos espaços, o que é normal num sistema, mercado capitalista e agressivo como o nosso. Claro. Tá? Agora, eu gostaria que você dissesse, nos contasse um pouco a respeito desse do foco do seu trabalho. Por exemplo, em capas de revistas, vou citar outras capas, nós temos uma capa também da Pequenas Empresas, da Exame PME, que você fez para uma empresa que foi o BNI. Também espaços que não são vendidos. Você já disse, mas gostaria que você nos repetisse para que fique bem claro para essa informação. Exato. A gente pode até exemplificar usando uma publicação, por exemplo, essa revista Casa e Comida, que também tem uma matéria desse mesmo cliente, inclusive, que é o Have a Nice Beer. Então, nós temos aqui, logo aqui no início, uma propaganda, né, um anúncio de um fabricante de refrigeradores. Esse espaço é um espaço publicitário, aquele que você vai, paga e insere a informação que você quiser. Qual que é o grande diferencial do trabalho da assessoria de imprensa, Mara? Muitas vezes o cliente, como o Have a Nice Beer e outras tantas empresas que nós atendemos, não teria uma verba suficiente para comprar um espaço publicitário que é muito caro. Um veículo de circulação nacional. Exatamente. Então, por exemplo, um espaço, uma matéria que nós conseguimos, inclusive para esse mesmo cliente, só para não sair um pouco do foco. Na Folha de São Paulo, foi um espaço de meia página. Na meia página de baixo tinha um anúncio que custou R$196 mil e a matéria do cliente em cima. Então essa empresa, que é uma empresa ainda de pequeno porte, ela jamais teria condições de comprar um espaço com esse valor. Né? É um valor muito alto, enfim. Então, o trabalho da assessoria de imprensa propicia esse tipo de benefício. O cliente conquista espaços, aparece em espaços que ele jamais poderia pagar para aparecer. Mesmo porque muitos espaços, como você citou algumas, elas não estão à venda. E se for, são valores imensuráveis. Exatamente. Astronômicos. Quando a gente vai falar de televisão, então, é muito mais, né? 30 segundos no horário nobre. De uma grande TV para mais de R$500 mil. Então, isso muitas vezes é o faturamento mensal, trimestral de uma empresa, então é inviável. E através do trabalho de assessoria de imprensa, nós conseguimos inserir o cliente nesses espaços nobres. E também tem um outro diferencial, né, Mara? Por exemplo, se você está folheando um jornal, uma revista, a menos que você esteja procurando, por exemplo, por um telefone celular, dificilmente você vai prestar atenção no anúncio de telefone celular. Agora, se houver uma matéria falando sobre novos aparelhos, novos modelos, tecnologias, a probabilidade de você prestar atenção nessa matéria é muito maior. Né? Sem contar que o público sabe o que é pago e o que não é pago. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, uma marca de refrigeradores sair numa matéria é uma coisa, porque é o jornal, é a revista falando bem daquele produto. É diferente de você falar bem de você mesmo e o outro falar bem de você mesmo. Com certeza, com certeza. Produção, nós temos algumas imagens, eu pedi para que ela nos trouxe, acho que 2 imagens de 2 capas de revista, nós temos como mostrar? E essa foi a revista que nós comentamos agora, que você fez, intermediou essa... Exato. Viabilizou, eu acho que viabilizar, exato. Né? E temos mais uma? Também da Exame PME, que foi do BNI, que você também fez intermediou, viabilizou, fez contatos nos Estados Unidos, com Ivan Meisner, no caso para informações mais precisas, acho que a própria revista entrou em contato, exato. Não foi a editora? Isso, nós entramos em contato com a revista porque o trabalho da assessoria de imprensa é identificar em que veículo pode haver espaço, há interesse para publicar a informação que nós temos, a informação do cliente. Então, nesse caso do BNI, que é uma organização, é a maior organização e mais bem-sucedida de networking do mundo, nós vimos que o interesse maior seria para empresas de pequeno e médio porte. Então, a Exame PME, que hoje é um dos principais veículos que fala com esse público. Nós convidamos a repórter a participar de uma das reuniões do BNI, então ela pôde vivenciar aquela situação, toda a dinâmica do grupo, e ela escreveu uma reportagem, se não me engano são 12 páginas, 12 páginas, exato, sobre networking,
conversou com vários membros do BNI que puderam atestar, né, a eficácia do sistema de networking. Exatamente. E foi muito interessante porque recentemente eu faço parte do BNI, né? Faço parte há 2 anos do BNI e recentemente entrou um membro no nosso grupo e a gente perguntou, falou, olha, como você ficou sabendo, né, do nosso grupo? E ele disse, eu li a revista Exame PME e na hora eu quis fazer parte do grupo, eu não precisava saber de mais nada. Só a matéria já me convenceu de que eu deveria entrar e investir no BNI. Então é esse tipo de resultado que o trabalho da assessoria de imprensa traz para o cliente, né? Dependendo, é um produto, é um serviço que começa a ser mais buscado, que começa a ser mais comprado, que ganha um destaque no mercado empresarial cada vez mais competitivo e mais agressivo. Com certeza. E eu acho que é importante também os veículos que você consegue viabilizar para os seus clientes. Eu vi algum material seu, mostrei aqui, inclusive em outro programa, na Folha de São Paulo, você comentando sobre marcas, foi isso? Exato, nós temos um cliente que inclusive esteve recentemente aqui com você, a Sebastiani Branding. Então veja que não há um padrão de empresas, há somente um tipo de empresa que pode ter acesso e se beneficiar desse trabalho. Não, nós temos escritórios de advogados, nós temos a Sebastiani Branding, que é uma empresa especializada em criação e gestão de marcas, nós temos um clube de cervejas, nós temos um laboratório de florais, então é muito amplo, né? O espectro é muito amplo. Então, no caso da Folha de São Paulo, o Guilherme da Sebastiani, que é um grande especialista em branding, ele deu, acho que 2 entrevistas num espaço de 20 dias, mais ou menos, num caderno de negócios, num caderno de empresas, falando sobre, dando dicas para empreendedores, sobre escolha de nomes, sobre gestão de marcas, né? Então, esse é um outro viés do nosso trabalho. Às vezes, não é um trabalho, não é um serviço, não é um produto, mas é o conhecimento de um profissional numa determinada área. Sim, exato. E a gente dissemina esse conhecimento e transforma esse profissional numa referência no segmento dele, o que consequentemente vai gerar mais negócios para a empresa dele. Com certeza. E eu acho que para finalizar essa primeira parte, que seria a parte da assessoria de imprensa, né? Acho que é importante colocar assim, o nível dos veículos que você consegue viabilizar, porque isso é muito importante. Daniela, assim, com pesar, eu digo a você que existem muitos profissionais, eu tenho colegas que têm assessores, enfim, e que as pessoas prometem muito, mundos e fundos. Olha, na prática isso não se concretiza, então gera uma grande frustração, porque além da questão financeira, onde existe um investimento financeiro, tem também, a pessoa se abre. Eu acho que quem procura uma assessoria de imprensa é porque ela tem, assim, internamente, ela está num momento onde ela quer se abrir, não é? Exato. Então, quando essa abertura não se faz, ocorre uma grande frustração. E é muito comum em nosso mercado, você deve saber dessa situação, com certeza, onde o profissional, ele promete assim, olha, é possível, ele fala, não posso te precisar, mas a prática me mostra que eu consigo te colocar em muitos veículos. E ele diz isso, ele vende essa ilusão, vamos dizer assim. E 95% dos casos, ou 90% dos casos, de alguns profissionais, isso não se concretiza, então a frustração é muito grande. Exato. Então eu estou atentando para esse ponto justamente para que nosso público saiba, tenha critérios na hora de uma escolha. Exato. E não se deixe levar, porque às vezes a pessoa se empolga. Não é? O cliente se empolga, de repente ele vê aquele assessor ou aquela assessora na mídia, com alguns profissionais de mídia, enfim, a vontade dele é tão grande de se abrir, de mostrar o seu trabalho, ou mesmo a sua especialidade, que ele se deixa iludir. É verdade. Né? E aí acaba denegrindo toda a categoria. É verdade. Não é? Acaba denegrindo toda a categoria onde existem profissionais excelentes como você. Que eu atesto o seu trabalho, conheço o seu trabalho e procuro trazer aqui no programa. Tem um critério de seleção para profissionais que eu trago aqui. Então, assim, muito importante isso, você ter critérios na hora de escolher um assessor. Às vezes recuar, aguardar, esperar um momento mais maduro, não é? Exato. Para que possa ter um resultado.
E até para, digamos, combater esse tipo de postura, a gente tem todo um diagnóstico, a gente tem uma conversa anterior com o cliente para entender se esse cliente está no momento de investir no trabalho de assessoria de imprensa, porque muitas vezes ele não está. Né? Então nós temos que preparar esse cliente e nós alinhamos esse cliente, as expectativas dele e fazemos todo um planejamento muito realista, né, do que é possível conseguir ou não com o trabalho, né? Perfeito. Então, assim, eu recomendo que o empresário, o artista, enfim, a pessoa pública que queira contratar esse serviço, ele procure, né, saber da história pregressa desse assessor, procure exemplos, testemunhos de clientes, para que ele possa ter uma segurança maior nesse trabalho. Ok. Daniela, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho a respeito da sua revista, agora da parte editorial. O nosso tempo aqui, ele é relativamente... Claro. Por tudo que temos a mostrar. Eu estou vendo aqui a revista Wish, tem tanta coisa aqui para mostrar. Segmento de luxo. Segmento de luxo, mas nós vamos mostrar isso numa outra oportunidade. Eu gostaria, sim, que você nos comentasse a respeito da Hug Mag. Isso. Agora, em outubro, na verdade em agosto, nós lançamos a Hug Mag na nossa unidade editorial de publicações. Né? Nós detectamos uma demanda reprimida de informações de veículos voltados para estrangeiros que estão morando ou passeando no Brasil. Então nós criamos a Hug Mag, que é uma revista bimestral, toda em inglês, voltada para o público estrangeiro, que é basicamente um guia da cidade, um guia de serviços e entretenimento, né? Então esse aqui é o segundo número, o primeiro é esse que está na sua mão, que apresenta a cidade de São Paulo. Nós estamos fechando essa semana a terceira edição, que sai em dezembro, que é sobre Natal. Então a gente explica coisas do cotidiano, como é que nós comemoramos, o que nós comemos, como nós presenteamos, questão de caixinha. É um guia para de sobrevivência. Porque a gente se sente muito perdido, não é, Daniela, num país diferente. Detalhes, a gente não quer se sentir deslocado, não é? E esses detalhes, é diferente de guia onde encontrar. Não, aqui é o que fazer, como... Não é o que fazer, é como fazemos. Não é? Como o brasileiro faz, como a nossa população age e reage, não é? E é muito curioso porque coisas muito corriqueiras às vezes geram uma dúvida, uma insegurança tremenda no estrangeiro. Por exemplo, comida por quilo, restaurante a quilo. É algo que só existe no Brasil. Em Portugal alguma coisa, mas muito pouco. Muito pouco. Então ele não sabe o que ele faz. Ele chega, ele pega a bandeja e aí ele não sabe muito bem o que ele faz. Na hora de pesar, a sobremesa ele não sabe que tem que colocar em cima de um prato. E por que tem que colocar em cima desse prato. Muito estranho essa questão do por quilo. Não é? Então assim, são coisas... fotografam às vezes, não é? É verdade. Então, coisas do cotidiano. O que é uma zona azul? O que é o rodízio de carros? Né? Transporte. Então, assim, São Paulo é uma cidade muito grande, mesmo para quem está acostumado a circular em grandes metrópoles. São Paulo é absolutamente assustadora. Então, o turista, ele chega aqui, o expatriado, ele chega aqui para passar 3, 5 anos. Assustado, já começa que ele chega assustado. Muito assustado. Então, a gente trata desses assuntos, como contratar um empregado doméstico, né? Então, como circular, onde tem uma biblioteca multilingüe, por exemplo. Então, esse tipo de serviço para a população que vai passar um dia ou que vai passar 10 anos aqui no Brasil. Daniela, onde encontramos essa revista? Essa revista, ela está sendo distribuída através de uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Olha, que interessante. Isso, ela está em todos os pontos de atendimento ao turista da cidade. Nós também temos uma parceria com a São Paulo Convention and Visitors Bureau, que distribui alguns de seus associados, e nós fazemos uma distribuição estratégica em bares, restaurantes, museus, enfim, diversos estabelecimentos onde a gente sabe que há circulação de estrangeiros aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, é um serviço praticamente de utilidade pública. Sim, a revista é gratuita, né? Olha. São 10 mil exemplares, nós estamos saindo com 10 mil exemplares nas primeiras edições e a ideia é que a gente multiplique essa tiragem até a Copa do Mundo. Sim, temos a Copa. Né? Temos a Copa, estamos com um projeto bastante ambicioso de fazer pelo menos uma edição especial para cada cidade sede da Copa do Mundo no ano que vem. Projeto grandioso, Daniela. É verdade. Na verdade, é um projeto que a gente começa com a revista e vai além, porque o nosso foco é se tornar uma referência em mídia para estrangeiros no Brasil.
Olha, o seu histórico mostra que você tem gabarito, tem expertise para isso. Obrigada, Mara. Com certeza, porque é surpreendente o seu trabalho. Eu te parabenizo, Daniela. Obrigada. Realmente, porque é um trabalho assim ímpar. Não é? Obrigada. Um trabalho de qualidade, essa questão de não ser uma mídia. Você tira, a minha opinião, essa é uma opinião particular. Okay. Você tira a assessoria de empresa de um lugar que está, desculpe, minha opinião, um pouco vulgarizado. Um pouco vulgarizado. Eu acho que você levanta, você faz um outro patamar, né? Porque infelizmente eu tenho visto, como te falei, deixo o nosso público que atende a isso, que isso ocorre e muito. Então você realmente assim otimiza a sua profissão. Eu te parabenizo por isso. Obrigada. E vinda de uma profissional como você, do seu gabarito, enfim, internacional, eu realmente fico muito feliz em ouvir isso. E é enfim, verdadeiro, agradeço. Você sabe que é verdadeiro. O nosso primeiro bloco chega ao final e eu quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, já você sempre convidada, sempre à disposição para o seu trabalho, enfim, para o que você tiver para nos mostrar, que é sempre um material de muita qualidade. O nosso bloco chega ao final e até já.